Ok, meus irmãos, boa noite. Um prazer poder estar compartilhando da palavra de Deus com os irmãos nesta noite. Convido você a baixar sua cabeça para que a gente possa fazer mais uma oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, nós estamos em Tua presença neste momento. Rendemos os nossos corações ao Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, pela salvação, pela graça, ó Pai, de podermos, como igreja, juntos adorar o Teu nome. Que o Senhor tenha recebido todo o culto como um aroma suave ao Senhor, como um sacrifício que o Teu povo, através do grande sacrifício de Cristo, pode prestar ao Senhor. Pedimos o Teu auxílio neste momento, parte do culto. Continuamos a Te adorar agora, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa ser conosco, nos dando a atenção necessária, o entendimento necessário também. Que o Senhor seja comigo, me dando a capacidade e a intrepidez de poder falar da Tua palavra, da santa palavra do Senhor. Pedimos o Teu auxílio ao Espírito Santo e reverência também necessário, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, a partir do verso 12. O tema da mensagem desta noite é prosseguindo para o alvo. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler aí a partir do versículo 12, do 12 ao 16. Filipenses 3, a partir do 12, diz assim a palavra de Deus. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quantos aqui já correram alguma vez na vida? Não estou perguntando se você é um corredor profissional, mas se você já precisou correr em algum determinado momento da sua vida. Talvez numa educação física na sua escola, numa competição de rua, numa brincadeira, correndo para pegar o ônibus, talvez. Correr faz parte da experiência humana. Desde criança, corremos instintivamente, seja por brincadeira, por esporte, ou até mesmo por escapar de perigos. Mas a corrida também se tornou, ao longo da história, um símbolo poderoso. Os gregos antigos a colocaram no centro dos Jogos Olímpicos como expressão máxima da disciplina, da velocidade e da determinação de um atleta. Até hoje, atletas treinam duros por anos, se sacrificando para conquistar o grande prêmio, a grande medalha, o primeiro lugar, em busca, então, da vitória. E é exatamente esta imagem de um corredor, de um maratonista que o apóstolo Paulo usa para descrever algo muito mais profundo do que uma simples corrida aqui por esporte, por prática esportiva. O apóstolo Paulo, então, fala de uma maratona espiritual, que começa no dia em que nós fomos alcançados por Cristo Jesus, através do Evangelho, e só termina quando nós cruzamos a linha final, no dia em que nós encontraremos com Ele. Para Paulo, a jornada do cristão não é uma caminhada casual, mas uma corrida intensa, com esforço, dedicação, disciplina, correndo então para o grande alvo da nossa vida. Todo crente é um corredor. Todo crente, então,
é um maratonista. Para ilustrar e entendermos essa verdade, eu quero compartilhar duas histórias reais e marcantes aqui no mundo dos esportes. A primeira história é de um atleta da modalidade de arco e flecha que chegou à final olímpica. Então, arco e flecha, numa final olímpica, aquele atleta se concentrou bastante para atingir o seu alvo, o ponto central e mais valioso ali daquele esporte. Contudo, para espanto de todos, aquele homem acertou o alvo, mas para espanto de todos, ele foi desclassificado. Por quê? Porque ele acertou na mosca, no alvo, mas no alvo do seu oponente, não no alvo correto. Isso nos ensina algo muito crucial, que não basta correr, não basta acertar o alvo na corrida cristã, é preciso mirar no alvo certo. Segunda ilustração e uma segunda história é a de Ben Johnson, um famoso velocista olímpico. Este homem cruzou a linha de chegada dos 100 metros em primeiro lugar, conquistou a medalha de ouro e foi celebrado como o homem mais rápido do mundo naquela época. Mas, pouco depois, foi desqualificado, porque exames mostraram que havia substâncias proibidas no seu corpo. Perdeu a medalha, perdeu a honra e foi apagado da história dos esportes. Por quê? Porque não correu de forma legítima. Essas duas histórias, meus irmãos, nos ilustram duas verdades fundamentais sobre a nossa corrida espiritual que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Primeiro é que não basta correr de qualquer maneira. Não basta atingir qualquer alvo. Se o alvo não for certo, se o alvo não for Cristo, nós temos corrido em vão. Segundo é que não basta chegar rápido também e chegar de qualquer maneira. Não basta correr de qualquer forma, tem que correr de forma legítima a corrida da vida cristã. Aqui no texto, então, que nós acabamos de ler, em Filipenses capítulo 3, nesta carta aos Filipenses, Paulo escreve de dentro de uma prisão em Roma, para encorajar aqueles irmãos que estavam ali na cidade de Filipos. A igreja de Filipos foi a primeira igreja inaugurada, instalada ali por Paulo nas suas viagens missionárias. Nós temos isso no capítulo 16 do livro de Atos, inclusive nós já estudamos aqui. E ele nos lembra de que a vida cristã é marcada por grandes sofrimentos, por grandes lutas. Capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso. Inclusive, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para agradecer os donativos que aqueles irmãos têm enviado ali por meio de Epafrodito, um grande servo do Senhor, e esses donativos têm chegado até Paulo. Paulo estava preso, sofrendo por causa, então, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo também ensina a esses irmãos ali, a partir do capítulo 1, capítulo 2, sobre a grande essência do cristianismo, o grande exemplo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar sobre a humildade e vai usar Jesus como um exemplo de grande humildade, que veio a este mundo, se encarnou e entregou a sua vida pela igreja para que nós tenhamos vida também. Paulo vai falar então que esta humildade deve estar no coração de todo crente e isso deve levá-los à unidade cristã. Ele fala muito também sobre esta unidade que nós temos que ter como igreja, unidas por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 3, então, Paulo vai falar sobre essa corrida da vida cristã. Ele vai falar sobre algumas heresias que têm surgido, mas vai ensinar, vai exortar aqueles crentes a permanecerem correndo a carreira, a corrida da vida cristã. No texto, então, de Filipenses 3,12, Paulo chega ao clímax do capítulo 3, usando esta metáfora aqui da corrida para nos ensinar como correr a vida cristã, como nós devemos viver o cristianismo, como nós devemos viver neste mundo, como nós devemos, então, prosseguir e correr até o dia que vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma verdade que nós encontramos em toda a Bíblia. O autor aos Hebreus também nos chama a correr com perseverança, com determinação,
com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, e aqui, então, nós também temos essa mesma verdade. Então, hoje nós vamos aprender juntos, a partir do capítulo 3 de Filipenses, o que Paulo quer nos ensinar sobre a corrida cristã. Primeiro, é que nós estamos em uma corrida. É o nosso dever correr. Segundo, qual é o alvo que está diante de nós nesta corrida? Por fim, nós iremos ver o grande prêmio glorioso que todo corredor do Senhor Jesus Cristo vai alcançar no final, então, de sua corrida. Em primeiro lugar, a corrida da vida cristã. Essa é a primeira verdade que o apóstolo Paulo nos apresenta na nossa corrida espiritual. É a consciência de que nós estamos em uma corrida e de que nós ainda não chegamos ao final desta corrida. A vida cristã, portanto, meus irmãos, não é uma zona de conforto, mas é um campo de progresso, onde nós corremos, onde nós lutamos diariamente nesta corrida. É uma corrida. E nesta corrida, a maturidade se expressa, isso é muito importante, porque Paulo diz que nesta corrida, a maturidade se expressa em não se considerar perfeito, mas exatamente o oposto. É entendermos que nós não chegamos lá ainda. É entendermos que nós estamos em um processo de perfeição iniciado desde o dia da nossa conversão, que nós só alcançaremos esta perfeição no dia, então, em que estivermos no céu ao lado do nosso Senhor. Então, é o reconhecimento humilde de que nós ainda não somos perfeitos. Veja comigo aí, a partir do verso 12, o que o apóstolo diz. Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. É muito impressionante a clareza aqui com que Paulo reconhece a sua condição espiritual. Ele, meus irmãos, estamos falando de Paulo, que já havia experimentado profundamente da graça do nosso Deus, já tivera visões celestiais, que havia sido então constituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Os irmãos lembram, Atos capítulo 9, ele que foi comissionado com um encontro com o Senhor Jesus Cristo ali, pelo próprio Cristo ressurreto, ele confessa, eu não cheguei lá, eu ainda preciso aprender e aprender mais do Senhor Jesus, eu ainda não sou perfeito, eu estou na corrida, eu preciso correr, eu preciso então sempre viver contemplando e lutando para então um dia, quando chegar na presença do Senhor, estar nesta perfeição. Quem acha, meus irmãos, que já chegou, para de caminhar. E quem para de caminhar, perde o alvo. Por isso que nós não podemos se achar perfeitos no que diz respeito à nossa vida cristã. Porque nós corremos o grande perigo de parar, de caminhar e de buscar conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo e servi-lo mais e mais. Essa é a armadilha da autossuficiência espiritual. Ela nos convence de que já estamos onde deveríamos estar e, por isso, não há mais nada do que aprender, não há mais nada do que fazer, não há por que prosseguir. Eu não preciso mais ler a Bíblia, eu já li trocentas vezes. Eu não preciso mais servir, eu já servi tanto em minha vida. Eu já sou, então, um crente maduro, perfeito, no sentido aqui da perfeição. Mas, meus irmãos, na vida cristã, quem para de andar na verdade já começou a se desviar. Só ainda não percebeu. Na corrida cristã, quem para de correr é porque está desviado, perdeu o alvo, perdeu o foco, perdeu a motivação, assim como um corredor. Se um corredor em uma corrida profissional, deste mundo aqui, para de correr, ele nunca vai chegar no alvo. Isso é fato. Assim também na vida cristã. Quem não caminha em direção ao alvo, inevitavelmente começa a se afastar do alvo, começa a se afastar do propósito. Não caminhar na vida cristã é o mesmo que perder o foco. É o mesmo, então, que perder de vista
ali a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma afirmação de humildade que nós ouvimos, então, da boca do apóstolo Paulo, e que deveria moldar a nossa espiritualidade, meus irmãos. Paulo, então, havia sido totalmente transformado por Cristo. Se olharmos para a antiga vida de Paulo, marcadas por títulos, ele mesmo vai falar aqui em Filipenses capítulo 3, marcada por uma moralidade religiosa, por prestígios entre os judeus. Agora, conforme ele nos diz no verso 8, ele considera tudo isso como esterco, como nada, como lixo, para contemplar a soberania do Senhor Jesus Cristo. Por que então Paulo faz isso? Porque Paulo entende, meus irmãos, que nada do que ele era, de quem ele era, do que ele tinha, dos seus prestígios, do seu intelecto, por mais que fosse mestre da palavra do Senhor aqui, ele então considerava isso como algo menor, algo pequeno, para continuar correndo, contemplando e aprendendo mais do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um outro alvo agora. Ele tinha uma outra corrida agora. E nesta corrida, o alvo era o Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 9, ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, nesta nossa corrida, por mais que nós temos que correr, lutar, por mais que nós temos que nos esforçar, que nos sacrificar, nós também temos que ter o entendimento de que as nossas obras, ela não nos salvam. Não são as nossas obras que vão nos deixar perfeitos nesse sentido espiritual aqui. O próprio apóstolo fala isso, e não é isso então aqui que ele quer ensinar. A justiça não é dele, a justiça procede de Deus e é baseado na fé que ele tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías 64 vai nos dizer que as nossas justiças são como trapos de injustiça, de imundície, perdão. E isso também é uma verdade expressada aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo não está pregando nesta corrida cristã aqui que a salvação vem pelas obras, que a perfeição vem pelas obras, pelo tanto que nós fazemos aqui e corremos, no final nós vamos ter a salvação. Não é isso que Paulo está querendo ensinar. Mas Paulo está nos ensinando que uma vez que fomos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós temos uma corrida, e nesta corrida nós não podemos cruzar os nossos braços. E nessa corrida nós não podemos correr de qualquer maneira. Temos então que prosseguir e lutar, se sacrificar todos os dias. Esse é o preço do discipulado ensinado pelo Senhor Jesus Cristo lá em Mateus também. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é o preço do discipulado da corrida cristã. Vida cristã não é fácil, né? Como o pastor Carlos fala muito aqui, não é fácil. Se a sua vida cristã está fácil, está tudo bem, está tudo normal, é porque algo está errado. Não é fácil se sacrificar, não é fácil correr. Tem muitas coisas que nós temos que abandonar, são muitos sacrifícios. O próprio Paulo vai falar aqui, estava preso por causa do Evangelho, por ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Mas era alguém que corria entendendo que ainda não era perfeito. É alguém que corria insatisfeito com a sua condição, sempre buscando mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Satisfação com pouco de Cristo, meus irmãos. Quando nós nos satisfazemos com pouco do Senhor Jesus Cristo. Já está bom, eu não tenho mais o que aprender, eu não tenho mais o que servir, não preciso mais nem vir à igreja, né? Já ouvi sermão demais, já ajudei demais, já estudei demais o que eu tinha que estudar. Então, satisfação por pouco de Cristo é um sinal de que nós estamos amando
outra coisa, ou alguém, ou até mesmo a nós mesmos. Porque o nosso coração, ou um coração que se acomoda com pouco do Senhor Jesus Cristo, na verdade, está cheio de outra coisa. Um corredor que perde o seu alvo é porque ele tem outro alvo. Ele tem outros desejos. Outras coisas têm concorrido aqui com o alvo principal, que, trazendo para a vida cristã espiritual, é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você se contenta com pouco dele, é porque o seu coração, o nosso coração, está cheio de outras coisas. O cristão sempre tem sede de aprender, ou deve ter sede de aprender, de conhecer. Nós encontramos isso muito evidente e claro na vida do apóstolo Paulo. Um homem com grandes títulos espirituais no que diz respeito aqui ao serviço cristão, né? Um grande missionário, um grande escritor bíblico, usado, inspirado por Deus, um homem que foi usado ali na igreja primitiva pelo Senhor Jesus Cristo de uma maneira grandiosa, mas era um homem que tinha a consciência de que ainda não era perfeito. A fé verdadeira, meus irmãos, nunca nos leva à inércia. A salvação não paralisa, ela nos impulsiona a desejar mais e mais e mais conhecer e servir e viver a vida cristã. Esse era o anseio, então, do apóstolo Paulo. Verso 10, ele diz: eu prossigo para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Cristo, com o meu Senhor, na sua morte. Paulo quer, meus irmãos, conhecer mais, mesmo tendo já conhecido tanto. O verbo aqui, conhecer, que Paulo usa, é um verbo que fala de uma intimidade progressiva, de um conhecimento progressivo, que vai se dando com as experiências, que vai se dando com a nossa luta em buscar conhecer mais. É uma intimidade progressiva que todo crente deve ter e tem, a maneira em que ele conhece, a maneira em que ele serve, a maneira em que ele experimenta mais e mais do Senhor Jesus Cristo. É progressivo, vai até o final da nossa vida. Portanto, não tem um limite aqui onde nós, não, já chega, parou. Não, é progressivo. E Paulo lutava por conhecer mais e mais, por ter esta intimidade mais e mais com o Senhor Jesus. A fé que não se move é uma fé que vai morrendo aos poucos. A fé que deixa de obedecer, meus irmãos. A fé que deixa de buscar, de depender de Cristo, vai se tornando apenas uma memória religiosa. E nós vamos só lembrar do que nós já fizemos outrora e não fazemos mais. A fé, ela tem que se mover. A fé tem que caminhar de acordo com os seus passos. Mas ela precisa caminhar, ela precisa estar sempre em ação. E aí no verso 12 ele reafirma: não que eu o tenha já recebido, ou seja, mesmo após mais de 2 décadas de caminhada com Cristo, Paulo ainda sente que está nesse processo de aprendizado. Ainda há áreas na vida do apóstolo que carecem de transformação, que carecem de conhecimento do Senhor. Ele sabe que ainda precisa crescer. Ele ainda erra. Ele ainda sente os efeitos do pecado na sua vida. Ainda vê a sua própria inconstância na vida espiritual. Ele não está plenamente conformado à imagem de Cristo, mas ele anseia por crescer e buscar ao Senhor Jesus. E é por isso que ele diz: eu não estou perfeito, eu não sou perfeito, e por isso, então, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por meio do Senhor Jesus. Interessante demais isso. Paulo está afirmando aqui que Cristo conquistou ele com um propósito. Cristo não o conquistou só por conquistar, só por salvar, só para ser mais um.
que estará no céu contemplando a glória do Senhor Jesus. Ele tem um propósito, toda salvação tem um propósito. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, fomos salvos com um propósito. Para Paulo, então, este propósito era se tornar semelhante a Cristo. A corrida da vida cristã não é para conquistar a salvação, isso não depende de nós, mas para alcançar aquilo pelo qual fomos salvos. Fomos conquistados para conquistar também. Fomos conquistados e alcançados pelo Senhor para avançar, para nos parecer mais e mais com o Senhor Jesus Cristo em nossas lutas, nos nossos sacrifícios, em viver o cristianismo, sendo luz e sal da terra, espelhando então Cristo neste mundo caído que carece do Evangelho, que carece de luz, que carece então que nós resplandeçamos a essência do Evangelho através das nossas vidas. Fomos salvos para sermos conformes à imagem de Cristo. Esse é o propósito da salvação. Esse é o ensino de toda a Escritura. Se os irmãos abrirem lá em Romanos capítulo 8, e eu convido você a abrir, Romanos 8, 29. Nós temos este mesmo ensino aqui, dado pelo apóstolo Paulo. Romanos 8, versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa é uma verdade universal nas Escrituras, que nós fomos salvos, escolhidos, predestinados para buscarmos e sermos conforme a imagem do nosso Senhor, do nosso exemplo, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Em 1 Pedro 1,9, nós lemos: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Há um fim na nossa salvação, na nossa fé, que ainda será plenamente alcançado. A corrida, meus irmãos, portanto, ainda está em curso. E isso, então, que o apóstolo fala aqui, né, em Filipenses capítulo 3, e essa é a primeira verdade que nós aprendemos. Estamos em uma corrida. Todo crente é um corredor. E nesta corrida, temos que entender que ainda não chegamos lá, que ainda não somos perfeitos, que precisamos correr, lutar e nos sacrificar para sermos conforme a imagem do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Paulo, então, nos ensinou que a maturidade reconhece a imperfeição. E por isso ele prossegue. Agora ele nos mostra um segundo passo essencial na nossa corrida cristã. Para avançar em constância, meus irmãos, é preciso deixarmos para trás algumas coisas, para atingirmos o alvo. O alvo da corrida cristã é Cristo. A vida cristã é uma corrida em direção a Cristo, a Ele, ao nosso Senhor, até um dia, então, que nós cheguemos nos seus braços. Enquanto isso não acontece, nós seguimos correndo, continuamos suando, nos esforçando, lutando, se sacrificando para chegar neste alvo. Continuamos nos esforçando nesta caminhada. E essa corrida tem um fim glorioso, o apóstolo Paulo também vai mencionar, que é o prêmio. Paulo menciona isso no verso 14, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas que prêmio é esse? Esse prêmio é, antes de tudo, meus irmãos, aquilo que Paulo descreve em vários outros textos aqui do Novo Testamento. É o galardão que nos será dado por Cristo. Romanos 14, 10, 12 diz que estaremos diante dele, todos nós comparecemos diante do Senhor Jesus Cristo,
e receberemos então dele galardões. É a herança eterna que Pedro então descreve como sendo incorruptível, imaculada, que não murcha, reservada nos céus para todos os crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que são guardados pelo seu poder para a salvação, então, é o próprio Cristo. Esse prêmio é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o prêmio dos prêmios, o maior presente da nossa corrida cristã, o Senhor Jesus. E, finalmente, também o prêmio é a perfeição absoluta que nós, então, encontraremos por estar em Cristo Jesus, sermos, então, transformados conforme a sua imagem, sem pecado, sem imperfeição. Esse é o nosso alvo. E é por isso que Paulo corre, meus irmãos. E é por isso que ele entende que ainda não é perfeito. Porque ele sabe que essa direção, nesta direção, ele precisa seguir. Cristo, então, que o seu alvo, a sua direção é Cristo, e ele mesmo, então, tem que prosseguir e lutar. Mas então vem a pergunta essencial: como correr esta corrida com este alvo em mente? Paulo responde com clareza, a partir do verso 13, no verso 14, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você notou a lógica aqui de Paulo, da argumentação de Paulo? Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu prossigo. E há duas coisas que eu faço para chegar neste alvo. Primeiro, eu esqueço algumas coisas, eu esqueço o que ficou para trás. E segundo, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu esqueço o que está para trás e eu avanço para o que está diante de mim. Ou seja, a corrida com os olhos no alvo exige essas duas atitudes, meus irmãos. Deixar o passado e mirar o alvo que está à nossa frente. Nessas verdades, então, é que nós vamos nos deter agora pensando nisto aqui. Como você tem corrido a caminhada cristã? Como é que você tem lutado e labutado, corrido, se esforçado na sua vida cristã? Primeiro, então, Paulo vai falar que esquece das coisas que ficam para trás. Considerando, então, esta primeira coisa, ele diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam. Paulo está nos orientando aqui a nos esquecermos do passado. Mas aí vem a pergunta: em que sentido? Nós temos que esquecer tudo que nós já fizemos, tudo que está para trás? É isso mesmo, Paulo? Para que nós possamos lembrar, então, ou só focar no presente? Então, Paulo não está dizendo que tudo que nós já fizemos para trás, nós devemos esquecer porque é inútil e não tem mais valor. Não é isso que ele está dizendo. Mas Paulo está dizendo que nós devemos ignorar qualquer coisa do passado, inclusive as coisas boas, aquilo que nos ajudou a crescer e a servir no Senhor Jesus Cristo, se essas coisas têm nos deixado paralisados na nossa vida cristã, no presente atual. Se o meu passado, por mais glorioso que tenha sido, por mais fantástico, ou então por mais difícil que tenha sido, isso tem me paralisado na minha vida cristã, então eu devo esquecer aquelas coisas para continuar lutando e prosseguindo para o alvo. Então vamos entender o que ele está dizendo. Quem corre, meus irmãos, em uma competição, não corre nunca, jamais, olhando para trás. Lembre-se, Paulo está aqui se orientando, está orientado aqui pela corrida olímpica. As ideias principais, então, que ele está pegando e aplicando para aqueles irmãos e para nós, hoje, vem deste contexto aqui. Então, Paulo olha para um corredor e ele aplica esta lição aqui para a nossa vida cristã. Então, nós não podemos correr a nossa corrida cristã com os nossos olhos para trás,
com o nosso coração lá atrás, esquecendo das coisas que estão diante de nós e das coisas, então, que estão à nossa frente. Quem corria em uma competição, portanto, não corria olhando para trás a fim de calcular a distância, a fim de ver quantos já estavam lá atrás, em que posição ele estava, mas quem corre, corre pensando no que falta, corre pensando no que está diante dele ali, né? Olhando para frente, com os seus olhos fixos no alvo, na meta, na linha de chegada. O corredor que olha para trás perde velocidade. Se você já correu, né, e eu às vezes me meto a correr, então eu sei o que é isso. Eu não tenho como correr olhando para trás, né? Você perde velocidade, você vai se atrapalhar, você pode cair, você pode se machucar. Então é isso que o apóstolo está querendo dizer. É só você fazer um teste, tente correr olhando para trás e você vai ver que isso não vai dar certo. O corredor que corre olhando para trás, então, perde o seu equilíbrio, consequentemente, vai perder a sua direção, vai perder o seu foco, vai perder o alvo. Olhar para trás, meus irmãos, então é um transtorno, é um sério problema. E Paulo aplica esta verdade espiritual e ele nos diz: a maneira certa de correr a vida cristã não é olhando para trás, mas é olhando para frente, é olhando para o alvo, para a meta, para a linha de chegada. Porque, meus irmãos, olhar para trás pode ser difícil, pode nos paralisar, mas também pode ser muito perigoso para a nossa vida cristã. Nós temos alguns exemplos aqui de exortações de não olhar para trás que eu queria trazer para os irmãos. Primeira é a mulher de Ló. Primeiro exemplo, desobedeceu a determinação clara de um anjo que deu a ela que ela devia sair da cidade de Sodoma e Gomorra. O anjo disse: vá e não olhe para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. E a consequência disso foi que aquela mulher foi transformada em uma estátua de sal. Por que então a mulher de Ló olhou para trás? O que é que estava no coração da mulher de Ló para olhar para trás? Quando você vai estudar o texto e vai ver comentários, você aprende que ela não olhou para trás apenas para saber a distância do que já tinha corrido, mas porque o coração dela ainda estava naquela cidade. Porque tinha amores lá atrás que ela deixou, concorrendo com a vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Ela olha para trás e aquilo então lhe atrapalha na sua corrida, na sua caminhada, porque havia amores, havia ídolos no seu coração que estava lá em Sodoma e Gomorra, que ela não tratou e ela olhou com desejo, com vontade. E então o texto nos diz que ela virou uma estátua de sal. Um outro exemplo é a própria nação de Israel, que quando estava diante de Cades Barneia, pronto para entrar então na terra prometida, Moisés envia 12 espias, os irmãos conhecem a história, 10 deles voltam com um relato de incredulidade, de pessimismo, né, um relato negativo, e esse relato então influencia o povo, contamina muito das pessoas ali da nação, e o texto diz que aquele povo começa a lembrar do Egito, a lembrar do passado e a desejar as coisas, a ter saudade das coisas que ele tinha lá atrás no Egito e que não estava tendo ali em toda aquela sua caminhada. E a Bíblia diz que aquele povo pereceu no deserto. Então, meus irmãos, como pode ser danoso na nossa vida cristã, na nossa corrida cristã, olhar para trás? Pode ter coisas lá atrás concorrendo com a vontade soberana do nosso Deus, e nós precisamos entender, e nós precisamos identificar para abandonar qualquer ídolo, qualquer coisa que esteja lá atrás, que nos proíbe de prosseguir, que nos deixa
tão focados lá atrás que esquecemos do nosso alvo hoje presente, que está à nossa frente na nossa corrida cristã. E aí eu quero dar um exemplo agora positivo. José do Egito, um homem que sofreu nas mãos dos seus irmãos, foi vendido ainda novo para o Egito, os irmãos conhecem. Este homem foi maltratado, passou maus bocados ali, né, até chegar onde ele chegou. Então, mas esse homem não guardou ressentimento. Nós vamos ler a história de José do Egito, a gente vai ver que aquele homem não guarda ressentimento ali no seu coração. Pelo contrário, quando o seu filho nasce, né, ele deu o nome de Manassés. E o que significa Manassés? Então, a palavra Manassés significa perdão. José não estava olhando para trás. José não olhou tudo o que seus irmãos fizeram, né? Os nomes na Bíblia, eles têm significado. Então, José perdoou os seus irmãos. José perdoou o passado. José estava focado no presente, em avançar, em prosseguir fazendo aquilo que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus queria que ele então fizera ali. Ele não olha para trás, mas ele olha para frente. E a prova disso é o nome do seu filho Manassés, que significa perdão. Lucas 9:62 diz assim, meus irmãos: aquele que lança mão do arado não pode olhar para trás, pois não está apto para o reino de Deus. Quem lança mão no arado não pode olhar para trás. Sabe por quê? Porque na aragem, lá no tempo do Senhor Jesus Cristo, é muito diferente de como é hoje. E funcionava mais ou menos assim, ó. O arador segurava, né, o arado, tinha o boi que estava à sua frente. Este homem tinha que segurar com muita força o arado, olhar entre as pernas do boi, colocar força, guiar o boi e, ao mesmo tempo, então, imprimir muita força na terra para que aquilo, então, furasse a terra e fizesse, então, a aragem da terra. Agora, imagine se esse arador fizesse tudo isso olhando para trás. Não ia dar certo. A aragem não ia ser bem sucedida, ia ficar tudo torto, não iria, então, dar certo. Então, o bom arador jamais olha para trás. É a orientação de Jesus para nós. E é uma orientação clara. Quem lança mão no arado da fé, no arado do evangelho, na corrida cristã, na vida cristã, não pode olhar para trás. Paulo sabia o que estava dizendo. E se Paulo, meus irmãos, não esquecesse do seu passado, imagine comigo aqui o passado de Paulo agora, se ele não esquecesse o seu passado, a sua vida teria sido um inferno neste presente aqui. E deixe-me mostrar isso no texto de 1 Timóteo, capítulo 1. Queria que os irmãos abrissem lá, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12. O texto diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo, era blasfemo, perseguidor insolente, mas obtive misericórdia. Pois o que eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, toda a sua longanimidade, e eu o servisse de modelo aos que hão de crescer nele para a vida eterna. Paulo estava amarrado à misericórdia, à graça, o amor e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Paulo vivesse do passado, talvez o passado tivesse
lhe privado, lhe algemado, e ele não tivesse feito o que ele fez por o Senhor Jesus Cristo, pela igreja, pela causa do evangelho. Um perseguidor da igreja, que foi responsável pela morte de muitos cristãos. Agora imagine o peso desse passado na vida do apóstolo Paulo. Paulo abandona o passado. Paulo entende a graça de Jesus. Paulo entende que o que ele fizera no passado, e aí é um caso ruim, né? O que ele fizera no passado, aquilo ali ele fez na ignorância da sua vida sem Cristo. Ele fez motivado por uma falsa fé, não a fé correta no Senhor, e ele então abandona tudo aquilo e avança para o que está diante dele, pregando a Cristo, sendo bênção, pregando o nome daquele que ele perseguia, ajudando aqueles que ele ajudou a matar. Paulo esquece o passado e prossegue firmemente para o alvo, fazendo aquilo que está diante dele, pela causa então do evangelho. Meus irmãos, o passado não deveria, mas ele pode nos prender. Ele pode determinar e inclusive controlar a vida de muitas pessoas. Mas a lição para nós é: esqueçamos o passado. Não deixemos que o nosso passado nos prenda. O passado não pode determinar nem controlar a nossa vida hoje. Um passado de grandes realizações. E aí pense positivamente. Tudo que você já fez por Cristo. Tudo que você já empreendeu pela causa do evangelho. O sucesso que você já teve na vida cristã. Esse passado, meus irmãos, não pode lhe controlar hoje, ao ponto de lhe deixar satisfeito. Eu já fiz muito. Então, para os mais antigos na fé, né? Eu já fiz tanto. Eu já li tanto. Eu já ouvi tanto. Eu já empreendi tanto. Eu já suei tanto. Então, este passado, por mais glorioso que seja, não pode lhe prender ao ponto de deixar você paralisado na sua caminhada cristã. Você precisa continuar fazendo. Você precisa continuar lutando. Você precisa continuar brilhando, sendo luz e sal da terra. Nós não podemos, então, estar satisfeitos. Nós não podemos cruzar os braços, olhando para o nosso passado com saudosismo. Já evangelizei demais, já li muito a Bíblia, já cantei muito, já participei tanto, e vivendo de um passado e esquecendo do presente. E aí, aqui então vem a ideia de Paulo: eu julgo não havê-lo alcançado ainda a perfeição, mas o que eu faço é prosseguir. Agora pense em um passado difícil. Nós vimos um passado de boas realizações pelo evangelho, mas um passado de luta, de frustração, de decepção, de amarguras, talvez traumas até com a igreja, com pastores, né, que você já teve na sua vida. Esse passado também não pode controlar o seu presente. Este passado não pode controlar o seu coração. Não pode tirar o oxigênio da sua fé, o entusiasmo de conhecer, de servir, de lutar pelo evangelho e fazer grandes coisas pelo Senhor Jesus Cristo. Esse passado precisa ser tratado. Talvez um perdão que você precisa liberar aí a alguém. Seu coração está com mágoas por alguma coisa que alguém fez por você, até mesmo um irmão. Então você precisa tratar isso. Esquecer o passado, perdoar. Talvez seja um perdão que você precisa pedir, porque você magoou alguém. E se essas coisas, então, têm nos atrapalhado na nossa vida cristã, nós precisamos colocar isso diante do Senhor, meus irmãos. Tratar isso hoje, agora, para que essas coisas não atrapalhem a nossa corrida cristã, a nossa fé cristã, em busca do alvo. A lição, então, é que o passado não pode nos
controlar. É o que o apóstolo Paulo nos diz. Mas aí ele fala que ele não olha para o passado, mas que ele avança para as coisas que estão diante dele, do presente. Depois de nos exortar a esquecer das coisas que para trás ficam, Paulo nos apresenta uma segunda atitude essencial para quem deseja correr bem a corrida cristã. É avançar para o que está diante de nós. Note bem, Paulo não diz que avança em direção ao futuro, ao que ele ainda nem sabe. A sua ênfase está no presente, no aqui, no que está diante de nós, no que Cristo tem nos permitido provar, onde Cristo tem nos permitido alcançar e estar. Este é a ênfase do apóstolo Paulo. Eu prossigo para o que está diante de mim, o hoje, o presente imediato. Isso é o fundamento, então. Porque qualquer planejamento para o futuro, os irmãos vão concordar comigo, ele só será eficaz se a gente trabalhar hoje. Então, se a gente tem grandes projetos para o futuro, aqueles projetos só vão ser realizados, alcançados, se nós fizermos a nossa parte hoje, se nós lutarmos hoje, se nós corrermos hoje. O futuro, ele é imaginário. E ele só pode ser alcançado, meus irmãos, com os passos que nós damos no presente. Qualquer meta, qualquer sonho, qualquer aspiração ou objetivo que tenhamos em Deus só se concretizará se nós tomarmos decisões hoje. Cruzar os braços esperando que as coisas simplesmente aconteçam, talvez seja o caminho mais fácil, mas não é o caminho bíblico, não é o que Deus quer para nós como igreja, como servos do Senhor. Então, se nós temos alvos espirituais, nós temos que lutar o hoje, nós temos que correr no hoje. Se você quer que a cidade do Juazeiro ouça do Evangelho, pessoas se convertam, você tem que fazer o hoje, você tem que fazer a sua parte hoje. Se você quer que sua família, seu pai, sua mãe, irmãos, conheçam o Evangelho, então você tem que ser um instrumento hoje para que Deus lhe use, para que o Evangelho chegue, então, à sua casa. Se você quer crescer como um crente, você tem que ler a sua Bíblia hoje, não é amanhã. Você tem que orar hoje. Se você tem coisas que deseja alcançar e você está colocando diante de Deus, você precisa orar e buscar hoje. Nós precisamos fazer então hoje, meus irmãos. Nós não podemos esperar para o amanhã. O tempo de trabalhar para Deus é hoje. O tempo de fazer é hoje. De lutar a vida cristã é hoje. É hoje. Nós não podemos esperar amanhã. Não, amanhã eu faço. Né? Como minha mãe dizia, né? Não tem amanhã não, é hoje. Você vai fazer é hoje, eu estou mandando hoje. Né? Então, é hoje, meus irmãos. O tempo de brilhar por Cristo é hoje. O tempo de fazer a diferença neste mundo é hoje. O tempo de ser bênção para o irmão é hoje. O tempo de servir na igreja é hoje, meus irmãos. É hoje. É pelo que está diante de nós, que Cristo tem nos dado, as oportunidades. Nós não podemos, então, deixar para um futuro, para o amanhã. Nós devemos avançar para aquilo que está diante de nós. O futuro, como falei, é um lugar imaginário que só será construído com a realidade do hoje. A Bíblia tem várias exortações que mostra que esta inércia, esta espera por um futuro sem fazer nada hoje, então isso não vem de Deus, né? A palavra de Deus imprime nos nossos corações uma certa urgência. O mundo precisa ouvir o Evangelho hoje. As pessoas precisam entender de Cristo hoje. Talvez amanhã seja tarde demais, tarde demais. Então pregue o Evangelho àquela pessoa que você tem orado,
tem colocado diante de Deus, pregue hoje. Fale hoje. Talvez aquilo que você queria fazer por Cristo, faça hoje. Quer servir em um ministério na igreja, busque fazer hoje. Não deixe para amanhã. Quantos planos não foram já frustrados? Porque pessoas deixaram para o amanhã e o amanhã nunca existiu. Né? Essa semana a gente teve o relato da morte daqueles 2 jogadores, né? Então, pessoas promissoras no seu trabalho, um astro do futebol, jogava em um grande clube e estava indo talvez lá pro não sei para onde, mas morreu. E todos os seus planos, suas metas, seus sonhos, façamos hoje o que está diante de nós, o bem. Perdoemos hoje o nosso irmão. Busquemos hoje o nosso irmão para nos reconciliar, servindo ao Senhor, tirando tudo aquilo que nos atrapalha, meus irmãos, para corrermos a caminhada cristã. Quero perguntar a você, na sua caminhada com Cristo, o que está diante de você hoje? O que é que você precisa enfrentar hoje? Resolver hoje. Filipenses 1, versículo 6, o apóstolo Paulo nos lembra que nós ainda estamos em construção. A boa obra que Cristo começou está em andamento. Não estamos prontos, por isso não podemos parar. Precisamos prosseguir, precisamos correr. Quais são as oportunidades que Deus está nos dando hoje, meus irmãos, para avançar? Avançar numa adoração verdadeira, uma vida que adora a Deus em espírito e em verdade, de uma forma correta. Deixar uma superficialidade na nossa adoração e ser verdadeiros adoradores. Avançar no serviço ao Senhor. Quantos crentes estão paralisados? São meros espectadores na obra de Deus. Vivem como se fossem apenas consumidores da fé. E não soldados, atletas, maratonistas da vida cristã. É hora de servir, então. Avançar na palavra. Não se vive daquilo que se ouve superficialmente no domingo. Uma fé robusta se alimenta diariamente das Escrituras. Leia, medite, estude, se alimente, invista na sua vida de conhecimento com Deus, se aprofunde. Quem vive de migalhas espirituais não terá forças para completar a corrida cristã. Avançar na santificação. É hora de romper com o pecado, de lidar de forma honesta com os seus pecados, colocando diante de Deus, lutando para abandonar pecados que nos fazem cair sempre na nossa corrida cristã. Estou dizendo que nós não vamos mais pecar. Eu estou dizendo que tem pecado em nossas vidas que nós não temos tratado de forma séria e que nós precisamos entender que na nossa vida cristã, esses pecados que constantemente nós caímos, eles precisam ser tratados de uma maneira mais séria para que a gente possa correr a nossa vida cristã. Quem brinca com o pecado tropeça no caminho. Quem se santifica, buscando ali a santificação, a santidade diária, corre mais leve. Não existe santificação, então, sem renúncia, e não há avanço sem arrependimento. Avançar nos relacionamentos, consertar o que foi quebrado, perdoar quem precisa ser perdoado, recomeçar, se preciso for, fazer novas amizades dentro da igreja,
relacionamentos frutíferos, ser bênção para o irmão, para a irmã. Então, meus irmãos, o que está diante de nós, que nós possamos avançar hoje. E aí, caminhando para o final desta mensagem, Paulo vai nos apresentar um terceiro elemento fundamental da nossa corrida cristã. Ele fala que prossegue para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um homem profundamente determinado. E aqui ele nos ensina um princípio essencial da nossa vida cristã. É o princípio de prosseguir para o alvo. E neste versículo, há 3 palavras fundamentais que eu queria destacar aqui para os irmãos. Primeiro é o verbo que ele usa, prosseguir. Esta é a primeira palavra, o prosseguir. No grego aqui, o termo usado carrega o sentido de um esforço intenso, um esforço diligente, quase que agressivo que o atleta fazia para prosseguir na sua corrida cristã. Então, se você já viu uma maratona, você vai entender muito disso. Que os atletas ali na reta final, eles estão exaustos, mas eles prosseguem, quase que se sacrificando e agredindo o seu corpo para chegar até o final. Então, essa palavra aqui era usada para descrever, por exemplo, um caçador que persegue a sua presa com total empenho e concentração, sem se dispersar, para que ele então pudesse acertar o alvo, acertar a caça e assim então ser bem-sucedido. Essa é a ideia de Paulo. Eu prossigo desta maneira para o alvo. Eu não prossigo de qualquer maneira, de forma diligente, ou de forma negligente, perdão. Eu prossigo com sacrifícios. Eu prossigo de forma diligente, de forma intensa para o alvo. Paulo está dizendo, eu corro com um esforço intenso. Eu não caminho, eu não ando devagar. Eu corro com todo o meu ser, com tudo o que eu tenho e sou. Eu prossigo assim. Essa é a postura de um atleta espiritual. Prosseguir significa dedicar cada parte de quem você é para atingir esse propósito. A sua mente, o seu coração, o seu tempo, os seus dons, a sua força, tudo de você, a sua juventude, quem você é, os seus recursos, o que você faz, tudo que eu sou, nesse sentido, me impulsiona a prosseguir para o alvo. Essa é a postura de um atleta espiritual. Mas eu preciso perguntar a você, meu irmão e minha irmã, como você tem corrido esta corrida cristã? Como você tem sido crente neste mundo? No ambiente que você está, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, como você tem corrido? Será que você corre como Paulo? Com esforço intenso, fome de Deus, um desejo ardente de parecer com Cristo todos os dias? Ou será que você está apenas trotando espiritualmente, vivendo no mínimo possível, acomodado na vida cristã, na fé cristã? Um cristianismo superficial. Quantos de nós hoje estamos correndo, mas sem compromisso verdadeiro? Quantos crentes estão apenas caminhando devagar, como se a vida cristã fosse um passeio no parque e não uma corrida olímpica? Quantos estão correndo sem determinação, sem paixão por Cristo, sem fome de Deus, sem fome de Bíblia, das Escrituras, sem sede por santidade, sem lágrimas?
pela sua vida, pela vida dos perdidos, sem disposição para servir, para fazer, para ser bênção, sem disciplina, na oração, na leitura, na luta pela santidade. Vou levando, né? Vou levando. Quantos crentes vão levando a vida cristã, mas ainda não entenderam a seriedade do cristianismo? Quantos estão correndo, mas carregando pesos desnecessários de um pecado não confessado, de uma amargura guardada no seu coração, de ídolos que estão no seu coração, ídolos secretos, de conformidade com o mundo? Quantos crentes estão correndo enamorados com o mundo? Como um teólogo, e eu esqueci o nome, mas eu li isso em livro, diz: quantos crentes estão lambendo o mundo? Lambendo o mundo. Segundo termo que eu queria destacar aqui é o termo escopos, ou seja, o alvo. A palavra alvo aqui, que no grego significa escopos, Paulo escreve: eu prossigo para o escopos, referindo-se àquela fita final que nós encontramos em uma maratona, que nós encontramos em uma corrida, que marca então o término oficial daquela corrida. O corredor mantinha o seu alvo fixo nela. Ele não olhava para os lados, não se distraía com a torcida, com os outros corredores. Os seus olhos estavam fixados no escopo final, no alvo final, na fita final. Na corrida cristã, meus irmãos, esta fita é Cristo. Este alvo é Cristo Jesus. O alvo supremo da vida cristã não é simplesmente melhorar a nossa vida. O alvo final, o escopo final da vida cristã não é prosperidade, não é bênçãos deste mundo, não é a sua cura, as libertações, não é dinheiro. O escopo final da vida cristã é Cristo. Ele é o alvo. Ele é o fim. É chegar ao fim da corrida e encontrarmos o nosso Senhor face a face. É isso que deve pulsar no coração do cristão. É isso que deve estar, então, no nosso coração. É esse desejo. É a chamada do Senhor Jesus. Quer seja pela morte, ou quer seja pelo arrebatamento. É receber dele aquelas palavras: muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel. Você chegou lá. Você cruzou a linha de chegada. Então isso deve ser o maior desejo dos nossos corações, ou de um coração regenerado. Ouvir de Cristo as palavras de aceitação, de honra e de alegria. Para cruzar essa linha de chegada com honra, já foi destacado isso, nós não confiamos em nossos méritos, mas no mérito de Cristo, na justiça de Cristo. Mais uma vez eu destaco, Paulo não está pregando uma salvação por obras aqui. Por outro lado, existe também o mérito do esforço fiel. Não é mérito para a salvação, mas é o mérito da corrida, do corredor. Com esforço, não com preguiça, com fidelidade, não com hipocrisia, com integridade, não com máscaras religiosas, com santidade e não com vida dupla, com amor e não com orgulho. Por isso, meus irmãos, fixe os seus olhos em Cristo, que Ele seja suficiente, somente
Cristo na sua vida cristã. Que esse seja o grande desejo do seu coração nesta corrida. E a última palavra aqui é a palavra prêmio. Essa então é a terceira palavra que eu quero destacar aqui. Ele afirma que, após cruzar a linha final da corrida, receberemos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa ideia era extremamente clara aqui para os leitores originais de Paulo, porque eles estavam familiarizados com os Jogos Olímpicos gregos, né? Então, ao término da corrida, o vencedor era chamado à presença do juiz ali para receber o seu prêmio, uma coroa de louros, símbolo máximo de honra e de glória ali dos Jogos Olímpicos, né? Essa coroa também era oferecida aos generais que voltavam vitoriosos das batalhas, sendo colocado em sua cabeça como um sinal de vitória, de um reconhecimento público pelo que ele fez, por ele ter chegado lá e conquistado. Além disso, o atleta vencedor recebia dinheiro, né, uma soma de 500 dracmas aqui. Este atleta recebia privilégios sociais, como comer às custas do governo, sentar-se nos lugares mais honrosos nos teatros, era honra, recompensa e glória diante de todos. Paulo então toma esta imagem aqui para aplicar espiritualmente ao cristão, dizendo que vale a pena, meus irmãos, correr. Vale a pena se esforçar, porque há um prêmio eterno reservado para aqueles que completam a carreira em Cristo Jesus. Não é qualquer prêmio, não é meramente uma coroa de louros, não é prestígio nesse mundo, reconhecimento público deste mundo, mas é um prêmio incorruptível, um prêmio soberano, que o apóstolo chama de prêmio da soberana vocação, que significa literalmente o chamado do alto, o chamado celestial, que refere-se ao chamado eficaz de Deus que nos fez em Cristo, quando nos alcançou pela graça e nos salvou. Você sabia que a sua salvação já é um grande prêmio para você? Você foi salvo por Cristo Jesus. É um prêmio a salvação. Mas também aponta para a chamada final, quando Deus nos convocará à sua presença, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, para herdarmos plenamente tudo aquilo que Ele nos prometeu. Além disso, expressa o privilégio incomparável de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros da sua glória, participantes do seu reino e co-herdeiros com Cristo. Como o apóstolo João afirma, vede que grande amor nos tem concebido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o prêmio de todo corredor de Cristo. Há um prêmio, meus irmãos. Todo sacrifício, toda luta, todo esforço vale a pena. Porque um dia estaremos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e receberemos dele as belas palavras e estaremos com ele eternamente, adorando, servindo ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Amém? Deus nos abençoe e que a sua palavra, então, entre em nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra. Agradecemos pela nossa salvação. É um prêmio. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter nos salvado. Que o Senhor nos ajude a entendermos a salvação, o cristianismo, como algo muito sério. Que o Senhor nos ajude em nossas lutas diárias, nos ajude em nossa corrida cristã, nos ajude a entender tudo o que nós vimos aqui em Tua palavra. Ajuda, ó Pai, a
tirar os pesos que têm nos atrapalhado nesta corrida. Que o Senhor possa ser conosco, nos ajudando a ter um cristianismo mais maduro, entendendo tudo o que envolve, ó Pai, ser cristão. E que nós possamos considerar tudo isso como algo muito sério, entendendo que a nossa vida não é aqui, este mundo é uma passagem, somos peregrinos, corredores celestiais, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo final não é passar numa faculdade, não é ter um mestrado, doutorado, não é ser bem-sucedido neste mundo, não é constituir uma família. O nosso alvo é Cristo. Que o nosso coração esteja contente com Cristo. E nos ajuda, Deus, em nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do culto. Vamos ter um pós-lúdio? Vai, né? Então, a gente vai ter um pós-lúdio. Os irmãos podem tirar esse tempo para orar. Mais uma vez, que Deus abençoe os irmãos, abençoe a semana dos irmãos, que Ele possa nos ajudar. Em nome de Jesus, amém.